Et passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de vent. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire... Fala galera, começando aí o episódio 15 da série Aprendendo Protractor. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais de refactoring nos testes do portal Learning About Testing. A ideia aqui é o seguinte, a bateria de testes do portal já está ela está crescendo e tal. Já estou com uns 19 testes, eu acredito. E apesar de eu ter pensado desde o início desse projeto em usar PageObjects, um único arquivo de testes continua não utilizando PageObjects. Pelo menos continuava até esse episódio. E aí eram os testes de autenticação, que faz o login e que faz o logout na aplicação. E aí eu resolvi fazer um episódio para, já que a gente está usando PageObjects em todos os outros testes, a gente usar também nos testes de login e de logout. Então a minha ideia aqui hoje é mostrar um refactoring para deixar de utilizar o helper que a gente está utilizando para fazer login e logout e transformar esse helper numa page para fazer o trabalho que esse helper está fazendo hoje. Então primeiro eu vou mostrar para vocês como é que era esse helper, tá? Ou seja, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, eu vou voltar pro master. Eu estou usando o Git para fazer o controle de versão do meu projeto. E aqui vocês podem ver que eu estou no branch, que já é onde eu já fiz o refactoring, que eu chamei de Authentication Helper to Page. Então eu vou voltar pro master, porque eu ainda não mandei essas alterações para lá. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui num arquivo. Vamos ver. Beleza. Então agora eu estou no master. Então, como é que a gente consegue não perceber, né? Dentro da pasta testes aqui, ó, eu tinha um arquivinho de authentication.spec que ele fazia um require de um helper dentro da pasta helpers. E aí ele fazia os testes de login e de logout utilizando uma função de login que tinha dentro desse helper, que recebia o usuário e a senha, e uma função de logout. Porém, no expect, eu estou deixando aquele código que eu normalmente deixo dentro das pages, né? Que é um texto que a pessoa que vai ler somente o teste não precisa obrigatoriamente ter que ler alguma coisa tão técnica quanto isso daqui. Então, e o helper, ele é esse arquivo aqui, que ele tem aqui uma função login, que recebe usuário e senha, armazena em variáveis o campo de usuário, o campo de senha e o botão de submit, faz o get para a página de login, preenche o campo de usuário, preenche o campo de senha com os argumentos que ele recebeu aqui em cima na função e submete o formulário. E o logout simplesmente clica no link com o texto logout. Além disso, esse helper tinha uma função aqui chamada click menu que eu verifiquei que não estava sendo utilizada. Então, no refactoring eu acabei também removendo essa função. E daí depois ele exportava
essas funções. Beleza. Então agora eu vou voltar para o branch que eu estava trabalhando, que é o Authentication Helper to Page, para mostrar para vocês como é que ficou depois do refactoring. Então agora, se a gente olhar aqui, git branch, voltei para o branch que eu estava antes, e aí a gente vai voltar e a gente vai ver que dentro da pasta testes não tem mais uma pasta helpers, porque a gente não está mais usando o helper, então eu deletei ele. O authentication spec agora ele mudou, porque agora ele faz o require do authentication page e armazena nessa variável authentication page, e ele usa ela agora nos testes. Então authentication page.login com o usuário admin com a senha lat Drupal, e expect authentication login.logout link is present to be true, e quando tu faz o authentication page.logout, tu expect que o logout link is present to be false. É basicamente isso aqui que a gente está fazendo no teste. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a page. Na verdade, eu simplesmente movi as coisas de lá para cá, né? Mas eu transformei o campo de username, o campo de password, o botão de submit e o link de logout, eu transformei eles em atributos dessa minha page, certo? Um objeto, né, pode ter atributos e métodos. Nesse caso aqui ele tem atributos e métodos, ou ele pode ter só atributos ou só métodos. Nesse caso aqui ele é um objeto completo que tem atributos, tem seus atributos e seus métodos. Daí eu tenho um método get, que simplesmente leva o usuário para a página de login, para eu poder fazer aqui na verdade o próprio login utiliza esse get. Daí eu tenho o método de login, que recebe como argumento usuário e senha. Ele usa o método get definido previamente, então ele acessa a página de login, ele utiliza os três primeiros atributos definidos, o usuário e a senha, para mandar os argumentos que ele recebeu. E depois ele clica no botão de submit. E o método de logout simplesmente clica no link de logout. Depois ele exporta um novo objeto authentication page. Beleza? E aí, se a gente for rodar esses testes, eles vão continuar funcionando exatamente como antes. Eu acabei não mostrando, né, os testes rodando no master. Bom, agora que eu já estou aqui, eu vou rodar aqui e depois eu volto para o master para mostrar para vocês. Então, eu criei, isso aqui eu vou deixar para um outro episódio, mas eu criei uma taskzinha no Gulp, que é um automatizador de tarefas, para fins também de facilitar minha vida quando eu vou rodar os testes, e também para fins de que a gente pode estar utilizando esse tipo de task automatizada para colocar os testes a rodar numa integração contínua, alguma coisa. Então lembrem que antes eu tinha que tá com o WebDriver rodando dentro do terminal para então ir lá e rodar o protractor conf.js. Eu criei uma task gulp que faz exatamente isso daí para mim. Ela liga o WebDriver e depois já roda os testes para mim. Então eu preciso, em vez de 2 comandos, agora eu preciso somente de um para rodar os testes. Mas isso aí vai ficar para outro episódio. Então tá aí o login e logout. 2 assertions, nenhuma falha. Então aqui a gente viu que o refactoring está funcionando. Agora eu vou voltar, vou ter que tirar ali o ddescribe, porque senão ele vai dizer que eu tenho que comentar minhas mudanças antes de mudar de branch. Vou ir pro branch master. Opa. E checkout master. Vou colocar aqui um ddescribe.
e vou rodar os testes aqui também. Agora utilizando o helper. E tá lá, a mesma coisa. Então a gente consegue ver que após o refactoring, os testes continuam funcionando. Que é o que tem que acontecer, né? Após o refactoring, de preferência as coisas têm que ficar melhores. Então, o que eu planejei para hoje, além de estar mostrando como é que era e como é que ficou, a gente vai dar uma olhada no Git para ver como é que ele me exibe essas alterações, e depois a gente vai fazer o merge desse branch para o master, visto que essa é a solução definitiva que a gente vai utilizar a partir de agora para os testes de autenticação, inclusive. Então aqui no Git, quando eu fiz, eu já comitei aquelas alterações ali do branch Authentication Helper to Page. E aqui eu tô dentro desse branch no GitHub. E aí eu peguei a mensagem de commit e cliquei no link que ela gerou para ver as alterações que foram feitas. Então ele me diz aqui que foi feita alteração no arquivo test authentication spec, e ele me mostra exatamente o que saiu fora e o que entrou. Então ele diz que tirou o require do helper e colocou o require da page. Ele tirou, isso aqui foi uma alteração que eu fiz bem básica, onde eu simplesmente coloquei camel case na descrição da funcionalidade. Então aqui ele retirou o helper e o expect do primeiro teste e ele colocou a chamada do login a partir dessa page e o expect também a partir dessa page. Mesma coisa no logout. Aí aqui o arquivo de helper, que foi totalmente deletado. E aqui o arquivo do authentication.page que foi criado, que é aquele arquivo exatamente que eu mostrei para vocês. Aqui ele está mostrando com alguns slips, porque eu estava fazendo alguns experimentos, mas eu já comitei essas alterações. Deixa eu voltar aqui. Mas eu já comitei também essas alterações de remover os slips. Então tá aqui, ó. Todas as linhas que ele removeu. Então hoje em dia o arquivo ele faz o get, já preenche, já clica. E aqui ele sai clicando direto, não espera nada. Apesar de que ele esperava 1/10 de segundo, mas isso aqui era só por questão de experimentar mesmo. Então, visto que a gente tem essas mudanças já, eu estou no branch Authentication. Eu não tenho mais nenhuma modificação para mandar nesse branch, então vou voltar para o master. Para quem não conhece GitHub, eu sugiro dar uma olhada, porque é a ferramenta de controle de versão que vem sido usando amplamente em desenvolvimento de software e, na minha opinião, gera bastante produtividade quando se está desenvolvendo. Te dá acesso ao código comum todo da aplicação e tu pode criar os teus branches para trabalhar em features separadas. E eu acho uma mão na roda. Recomendo. Para quem já conhece vai entender o que eu estou fazendo. Para quem não conhece pode não ficar tão claro, mas eu acho que vale a pena um estudo nesse sentido, e quem sabe a gente pode até algum dia estar fazendo um episódio mais focado em Git, alguma coisa assim. Aí eu gostaria até de receber o feedback de vocês, se vocês teriam interesse em algo assim ou alguma sugestão. Então eu vou fazer o checkout para o master, ou seja, eu vou sair do branch onde eu tô, onde eu já fiz minhas modificações, eu já fiz os meus commits e eu já mandei esses commits para o repositório remoto e vou voltar para o repositório master. Eu estou fazendo alterações muitas vezes nesse projeto direto no master, porque por enquanto só estou eu desenvolvendo dentro dele, né?
quando tiver, digamos que venha a ter um time trabalhando nesse projeto, o ideal é a gente trabalhar com um branch de dev e o master é produção. E aí a gente primeiro faz as coisas no dev, testa tudo bem testadinho e depois manda para master. Como tô só eu trabalhando, não faz sentido ainda ter um branch de desenvolvimento. Então aqui eu tô no branch master, acabei de fazer o checkout e eu vou fazer o seguinte: git merge authentication helper to page. Ou seja, eu estou fazendo um merge no master desse branch aqui que eu mandei alterações. Daí aqui ele me mostra a mensagem de commit, eu vou dar um Ctrl X e tá ali, ó. Ele adicionou esse tanto de linhas no arquivo de authentication.spec e removeu esse tanto de linhas. Ele removeu esse tanto de linhas, ou seja, ele removeu todo o arquivo de helper e ele adicionou esse tanto de linhas no arquivo do PageObject, do Authentication. E agora eu vou fazer o push. Ou seja, eu fiz o merge daquele branch para o meu branch master, mas essas alterações só estão no meu repositório local. Eu vou mandar agora essas alterações para o repositório remoto. Então eu vou fazer um git push origin master. Ele vai pedir o meu usuário. Tá lá. Então agora se a gente voltar aqui no Git, no projeto, lat Drupal, abreviação de Learning About Testing Drupal, a gente vai ver aqui na pasta testes a mensagem de merge branch authentication helper to page. E aí a gente vai ver exatamente aquelas mesmas alterações. Ou seja, aqui como é que era as linhas que saíram e as linhas que entraram, o helper que saiu e o page que entrou. O helper tinha 30 linhas, o page tem 29. Já economizamos uma linha de código. Então tá, galera, o que eu tinha planejado para hoje era basicamente isso daí. E a gente vai finalizar aqui com o sonzinho da Zaz, que é um sonzinho bacana, uma cantora francesa que manda bem pra caramba. Feito, galera, valeu aí. C'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le